Olá! Nós da empresa Polaris apresentamos um guia sobre tipos e aplicações de acessórios, válvulas e tubulações. Nossa equipe é composta pela Isabela, por mim, Isabelle, pelo Luiz Felipe, pela Maria Emília, Rafael e Renan. As tubulações são vias por onde escoam materiais de forma econômica e segura. Há dois tipos de tubulações, que são a tubulação interna e a tubulação externa. Os materiais das tubulações podem ou não ser metálicos. Aqui, um tipo de material que é o aço carbono e aqui o ferro fundido. Outros tipos de materiais das tubulações são o cobre, o plástico e o cimento amianto, seguidos da cerâmica, da fibra de vidro e da borracha. Para selecionar o material de uma tubulação, é necessário considerar qual fluido será conduzido, a temperatura e a pressão que será trabalhada, a natureza de esforços mecânicos existentes, como tração e compressão, a disponibilidade de materiais, o custo desses materiais, a segurança e o tempo de vida previsto. Os tubos de aço carbono representam 90% dos dutos industriais. Sua aplicação são para fluidos pouco corrosivos como água, ar e óleo. As restrições são limites de temperatura e baixa resistência à corrosão. O custo do material é baixo e sua comercialização são de tubos pretos, sem tratamento ou tubo galvanizado. Em um projeto de tubulações, para cada diâmetro nominal são fabricados tubos de diferentes espessuras de parede, denominados séries. O número dessas séries é dado pela equação apresentada, que depende tanto da pressão interna de trabalho quanto da tensão admissível do material. Para cada diâmetro nominal, o diâmetro externo é sempre constante, como pode ser observado na imagem apresentada, e o que varia é somente o diâmetro interno. E com isso também irá variar a espessura da parede. No cálculo do projeto de tubulações, é realizado o cálculo do diâmetro da tubulação e ele é feito por aproximações sucessivas. É função da vazão necessária do fluido, das pressões disponíveis, da velocidade e perda de carga admissível. Quando se deseja reduzir essa perda de carga, pode-se aumentar o tamanho do diâmetro do tubo, porém, esse aumento de tamanho leva a um aumento no custo do projeto. E nesses tubos não deve ser aplicada uma velocidade ou uma vazão alta, porque isso pode causar vibrações na tubulação. Alguns materiais fornecem tanto o tipo de material que o tubo deve ser fabricado, quanto eles sugerem a velocidade máxima aplicada nesses tubos, de acordo com o fluido que se deseja transportar nessas tubulações. A espessura da parede desse tubo, de acordo com as normas citadas, ela pode ser calculada através dessas duas equações, e essas equações elas só podem ser aplicadas caso o diâmetro externo ou o D maiúsculo seja maior que 6 vezes o tamanho da espessura da parede. Passando agora para acessórios e suas funções, o termo acessório ele pode significar diversas coisas dependendo do seu âmbito, mas quando diz respeito às indústrias que serão citadas posteriormente, ele se refere a uma peça que pode efetuar diversos serviços, como por exemplo, as luvas e as uniões. Elas servem para ligar duas seções de tubos. O joelho e os T's, eles podem modificar a direção de uma linha. E também a gente pode modificar o diâmetro usando redutores e as buchas. Além dos três acessórios que a Isa citou agora, a gente vai ter os tampões e as válvulas, que elas servem para interromper uma linha, só que as válvulas elas são mais utilizadas porque elas podem ter diversas funções, como, por exemplo, interromper uma vazão de um líquido que está escoando dentro da tubulação.
A gente vai ter também as peças em Y e em T, que serve para reunir duas correntes de fluidos, por exemplo, que está passando a tubulação. Bom, passando agora para os tipos de indústrias. A maior parte das indústrias, elas utilizam esses tipos de acessórios por conta das tubulações e dos seus maquinários, mas a gente trouxe esses tipos que estão citados, que seria a indústria química, farmacêutica, alimentícia, cosmética, construção civil, e tem essas, né, e muitas outras. Mas a gente acredita, através de estudos que a gente teve, que a que mais utilizam esses acessórios seriam a petroquímica, a siderúrgica e a química. Mas, no geral, todas elas utilizam. A gente resolveu trazer uma curiosidade, que é a norma da ENR12, que foi criada pelo Ministério do Trabalho em 1978, que ela foi meio que criada para estabelecer uma segurança para os trabalhadores, né? Porque ela fala que vai prevenir acidentes que vão acontecer quando você vai utilizar esses tipos de acessórios na indústria. Então, ela foi criada de uma forma muito importante aí para poder ajudar os trabalhadores a trabalhar com uma segurança melhor. Meu nome é Rafael William, participante da empresa Polaris, e venho nesse vídeo comentar um pouco sobre válvulas para sistema de tubulações. As válvulas, que também são consideradas como acessórios, têm um papel mais importante no sistema, pois elas são dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper o fluxo em uma tubulação. Elas podem ser classificadas em válvulas de bloqueio, válvulas de regulagem, válvulas de retenção, válvulas de controle de pressão, válvulas de diafragma. Primeiramente, começamos com as válvulas de bloqueios, que são destinadas apenas a estabelecer ou interromper o fluxo, devendo trabalhar completamente aberta ou fechada. São exemplos as válvulas do tipo gaveta, macho, esfera e comporta. Continuamente, temos as válvulas de regulagem, que são destinadas especificamente para controlar o fluxo, podendo trabalhar em qualquer posição de funcionamento parcial. São exemplos desse tipo de válvula as válvulas globo, agulha e controle. Outros tipos de válvulas bem comuns que a gente tem também são as válvulas de retenção. Essas válvulas atuam limitando o fluxo dos fluidos em apenas um sentido, não deixando que ele corra no sentido oposto, como é possível ver na animação. Um exemplo seria as válvulas de PET, fundo de poço. A gente tem também as válvulas que atuam no controle de pressão, como válvulas de segurança e alívio, que são utilizadas para a segurança de equipamentos e dos pessoais que operam esses equipamentos. Essas válvulas atuam controlando a pressão a montante. E a gente tem as válvulas redutoras, que atuam controlando a pressão a jusante. São geralmente utilizadas para manter a pressão do fluxo dos fluidos constantes de saída. Temos também as válvulas diafragmas, que controlam o fluxo dos fluidos. Ela opera com uma espécie de membrana diafragma no interior delas, e já elas são utilizadas para o controle de fluidos corrosivos, fluidos que são muito viscosos e fluidos que possuem sólidos em suspensão.